se você vive se mordendo no meio da rua, as pessoas vão dizer para ele, ó, 2 cachorros. Porque depois elas não vão ver vocês fazendo as pazes em casa. Aleluia. As câmeras de Deus, os olhos de Deus estão sobre a nossa vida e o nosso relacionamento. E eu preciso honrar Ele, entendendo que eu estou na presença do Pai dele. Câmera. Esse ponto aqui vai falar da qualidade emocional do nosso relacionamento, em que aspecto que nós estamos sendo observados. Você, na sua casa, se você tem filhos, eles estão observando você. Eles estão sendo influenciados pelo comportamento que você desenvolve em casa. Eles, como Rose gosta de falar, que filho é como uma esponjinha. Eles vão absorvendo tudo que estão vendo os pais fazerem. E é importante nós termos muito cuidado como estamos nos comportando em casa, na frente dos filhos, mas também na rua, na frente das pessoas. Falávamos aqui sobre isso, que é preciso ter cuidado como nos comportamos um com o outro em público, porque geralmente um casal vai se morder, sim ou não, casais? É. Os namorados dizem assim, está repreendido os namorados, sabe de nada, inocente. Amém? Vai chegar o tempo das mordidas, e não é aquelas carinhosas, aquela mordidinha do pet, não. Vai ser os momentos de crescimento, de afinação. É ou não é, irmão? Agora a gente vai morder, depois vai fazer o quê? Assoprar, porque casamento é assim, a gente morde, depois assopra, e vai se resolvendo, e vai amadurecendo. Agora, se você vive se mordendo no meio da rua, as pessoas vão dizer para ele, ó, 2 cachorros. Porque depois elas não vão ver vocês fazendo as pazes em casa. É. Então, precisamos ter cuidado como estamos nos comportando em público. Gente, não estamos aqui ensinando a sermos hipócritas. Estão me entendendo? Mas a se proteger de más interpretações. Então, não estamos aqui também falando para vivermos de fingimento. O que eu estou aqui levantando é o que já diziam os mais antigos, que roupa suja a gente lava em casa. Então há momentos que você vai entrar numa desavença em público, aí você diz assim, ó, em casa a gente conversa. Porque senão, se as pessoas você, aí daqui a pouco, ó, em casa não sabe que você está miau. Eles não vão ver a nossa essência. Quem está me entendendo, gente? Vão ver só aquele momento de raiva e de fúria. Então, diga para o seu amor. Diga, em casa a gente conversa. A gente conversa. Olha nos olhinhos dele, nos olhinhos dela agora e faz assim. Miau. Olha que monte de gatinho, tudo mansinho, aleluia. Glórias a Deus. Os cachorros estão de lado. Os cães estão saindo tudinho, amém, gente? Hoje à noite. E os gatinhos, as gatinhas. Interessante, eu tive esses dias viajando e eu nunca tinha visto um marido chamando a esposa de gato, ó. Agora era o jeito deles chamar. Eu chamo Júnior de amor, né? Em todo lugar, quando eu vou me dirigir a Júnior, eu disse amor, Júnior, amor, tal. Tem outras palavras que a gente fala, mas é mais dentro de casa. Né? Mas aí, eu entrei no carro com um casal que foi me pegar no aeroporto, eu estava lá para ministrar a palavra, e aí eles começaram a conversar, né? E a esposa dizia, e aí, gato? E aí, gato, como foi hoje? Aí ele, gata, foi maravilhoso, não sei o quê. E aí, gato? Eu achei aquilo tão interessante, queridos, porque eu nunca vi um cônjuge chamando o outro de gato. Você já viu? Assim, gato a gente chama gatão gostoso. Isso a gente faz, mas eu estou falando de em público você ficar, e aí, gato, como foi? E aí, gata? E era assim, gata, gato, entendeu? Tinha uau, no meio. Tinha aquele tom assim, gato, gata. Eu achei aquilo interessante. Né? Voltando para a mensagem. Aleluia. Queridos, quando a gente pensa sobre câmeras, é tão interessante, porque quando você está em um lugar que tem câmeras, quando qualquer pessoa está em um lugar que tem câmeras, você fica mais cuidadoso sobre o seu comportamento, sobre aquilo que você vai falar,
sobre uma reação, ação que você possa ter, sim ou não? As câmeras, normalmente, elas funcionam na intenção de inibir qualquer comportamento que seja reprovável. Sim ou não? Sim, de captar, mas principalmente de inibir, como que uma proteção. Quando você chega no ambiente, né, e você percebe que tem câmeras ali, você se torna mais cuidadoso. E sabe, amados, o pastor pontuou sobre a importância de estarmos em público, né, com essa consciência que estamos tendo uma vida assistida de camarote, principalmente se você é pai, os seus filhos estão assistindo o comportamento de vocês, o tratamento de vocês de camarote, e eles são altamente influenciados por isso. Mas eu queria trazer à sua consciência também que, embora que estejamos lá em casa, na sua casa, você que é casado, você no seu quarto, não tem nenhuma terceira pessoa ali física, com os olhinhos em você, não tem nenhuma câmera ligada, mas a Bíblia vai nos contar que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Então, queridos, eu preciso entender que, embora não exista uma terceira pessoa humana, física, me observando, eu preciso entender que Deus está nos observando. Eu pergunto para você, eu quero que você me responda com sinceridade. Como você trataria essa pessoa, essa que está aí do seu lado, o amor da sua vida, na frente do pai dele? Na frente do pai dela, você trataria de uma maneira boa. Por quê? Porque você entende que o pai dele, o pai dela está presente. Queridos, eu quero te lembrar que o Pai dos pais, que é Deus, e está o tempo todo com os seus olhos fixos sobre nós. Então eu preciso estar lá no meu secreto com o meu cônjuge, você que é casado, nesse entendimento que, embora o pastor não esteja me vendo, o irmão da igreja não esteja me vendo, a irmã do coque não esteja me vendo, nenhuma câmera esteja naquele lugar, mas o Pai de nós dois está presente. E eu preciso ter um comportamento aprovado, amados, porque Deus está com os olhos fixos sobre nós. Então entenda, as câmeras também são as celestiais. Aleluia. As câmeras de Deus, os olhos de Deus estão sobre a nossa vida e o nosso relacionamento. E eu preciso honrar Ele, entendendo que eu estou na presença do Pai dEle. Ele precisa me honrar, me respeitar, me tratar bem, porque Ele entende que estamos na presença do meu Pai. E como Pai, Deus é um protetor. Então essa consciência, se eu tenho essa consciência em casa, quem já ouviu aquele ditado que costume de casa vai à praça? Amém. Vai ser fácil tratar o outro bem quando nós estivermos em público, se nós cultivamos essa consciência que os olhos de Deus, as câmeras de Deus estão sobre nós quando olho nenhum está nos vendo. Também, assim, gente, dicas de saúde. Se você tem funcionários que trabalham no mesmo ambiente que você, junto com a sua amada, seu amado, procurem entrar em acordos em casa para evitar desavenças em público. Isso também protege o teu relacionamento. Às vezes você tem funcionários que estão ali te assistindo diariamente. E, gente, casamento não é um ambiente de pessoas perfeitas, sim, mas que se amam, têm suas diferenças. É muito bom a gente já fazer acordos em casa para não estar se desentendendo em público. Eu vou me proteger. Vamos fazer o seguinte: quando estiver em público e a gente discordar, em casa a gente vai resolver, mas em público tira por menos, dá um sorrisinho, diz um aleluia, o outro já vai entender os códigos lá de segurança, e em casa você vai, aquilo não foi legal, não gostei, mas se protejam. Olhe para o seu amor e diga: me proteja, e eu te protegerei. E eu te protegerei. A Bíblia fala lá em Provérbios 19:11 sobre a discrição. Diz assim, a discrição, o que é discrição, pastor? Bom senso. Sabedoria. Diz que a discrição do homem o torna paciente.
Alguém discreto não vai fazer questão por qualquer coisa, gente. Ele vai ficar na boa, na paciência. E diz que a sua glória não é provar que está certo, mas é perdoar injúrias. Agora, eu até falei isso aqui sobre a esposa, porque há momentos que nós vamos precisar ajudar o outro, segurar o outro para que ele não exceda. E não corrijam um ao outro em público. Amém. Diga amém, em nome de Jesus, gente. Vamos lá. Agora eu fiquei sério com isso aí. Tem coisas que você, especialmente o marido, maridos, não corrijam suas esposas em público. Agora, mulheres, não faça uma miséria dessa com seu marido, não. Corrigir ele em público. O homem tem senso de liderança. Está em nós isso. A gente gosta, porque Deus colocou isso em nós. Corrigir o seu marido em público é dar um soco no estômago dele, na autoestima dele. Deixa para corrigir ele em casa. Deixa ele se sentindo o grandão em público. Chegar em casa, você secar a bola dele. Em casa é mais fácil ele poder te ouvir realmente. Agora, Amém. Se for em público, ele vai baixar o cão dele, né? O cão que a gente estava aqui falando. Ele vai latir, ele vai se estressar, ele vai ciscar, porque é diferente. Então, diga assim, quando for me corrigir... Quando for me corrigir... Diga para ele, diga, quando for me corrigir... Quando for me corrigir... É no privado. É no privado. Amém? Aí eu quero fechar esse ponto com isso aqui, ó. Uma esposa que estava acompanhando seu marido em um jantar, esse marido é um homem de Deus, um pastor, ele foi jantar de crente, amém? Aquela festa de crente, aquele banquete. Ele estava de regime para cuidar da saúde dele. E aí, quando ele chegou naquele banquete, ele pensou, rapaz, hoje pode. Ele pegou um pratinho, começou a encher o pratinho. Quando a esposa viu o que ele estava fazendo, se não fosse uma mulher sábia, se fosse uma mulher sabiá, né? Se fosse a mulher sabiá, ia dizer assim para ele, ó, tu quer morrer, tu não tem juízo não, tu não tem domínio próprio, assim, no bíblica, tá lá em Gálatas, não tem domínio próprio não, Gente, se fizer isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai encher o prato ainda mais. Só de raiva. Ele morre naquele dia, mas morre com o bucho cheio. Mas a mulher sábia, o que é que ela faz? Ela vai chegar perto dele assim, ó. Vai alisar o bracinho dele. Foi isso que essa esposa fez. Chegou perto dele. Aí coçou assim o braço dela. Olhou para ele, olhou para o prato. Aí ele começou a esvaziar o prato. Porque ela foi sábia, Aleluia. Discreta. E quando a gente procede assim, a gente influencia o outro. Então, olha para o seu amor. Eu sei que vocês amam fazer isso, amém? Olha para o seu amor e diga assim, seja discreta. Seja discreto. Aleluia. Aleluia. O último texto dentro desse ponto está lá em Provérbios 2, verso 11. Eu achei esse texto extraordinário, porque ele diz assim: a discrição te protegerá e o discernimento te guardará. Vê que coisa linda, queridos. A discrição te protegerá e o discernimento é quando você para e você avalia, você procura agir de maneira sábia, discernindo a situação. O discernimento te guardará. Então, a discrição, ela tem o poder de nos proteger e atentar cuidadosamente antes de ter qualquer ação. O discernimento, a sabedoria, isso vai nos guardar, isso vai abençoar o nosso relacionamento. Quem entendeu?